Alô, alunos. Eu sou o professor Augusto Santos, professor de Física de vocês, e vou levar o curso Aprendendo Física com vocês. Desta feita, nós vamos falar do movimento uniformemente variável, já que na aula anterior nós vimos o movimento uniforme, né? Então, nós sabemos que no movimento uniforme existem três grandezas físicas que variam, que é o espaço, a velocidade e o tempo. Desta feita, surge uma terceira grandeza, que é a aceleração. Né? Aceleração. Então, para vocês entenderem o que é aceleração, nós vamos fazer aqui duas trajetórias de movimento. Tá? Então, nessa primeira aqui, nós temos o movimento aqui em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O movimento passa por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. No tempo. No primeiro segundo, ele atinge a marca de 2 metros por segundo. No segundo segundo, de 4 metros por segundo. E no terceiro, 6 metros por segundo. Você observa que a velocidade varia. Não é? Então, para você calcular a variação da velocidade, 6 menos 4, 2, 4 menos 2, 2. Então, varia 2 metros por segundo. Né? Nada mais isso é que a aceleração. 2 metros por segundo. Correto? Então, aqui, 2 metros por segundo. Como ela vai aumentando, então o movimento é acelerado. Ela vai aumentando. É como um carro que sai do zero e o motorista engata a primeira, né? E vai acelerando, engata a segunda, vai pisando, acelerando, o carro vai desenvolvendo. Ele vai acelerando. Tá? E no primeiro segundo, ele percorre um espaço pequeno, um espaço menor, S1, que é maior, que é menor que S2, que é menor que S3, que S2, que é menor que S3. Correto? S3 é maior que S2, que é maior que S3. Ele vai percorrendo um espaço menor no mesmo intervalo de tempo, porque a velocidade vai aumentando. Então, o movimento é acelerado. Já o segundo movimento, ele sai, aqui no primeiro segundo, ele vem a 6 metros por segundo. No primeiro segundo. Né? Então, como ele vem nessa velocidade, ele desenvolveu um espaço S1. No segundo segundo, ele diminuiu, ele foi para 4 metros por segundo. No segundo segundo, ele desenvolveu S2, ele percorreu o espaço S2. E no terceiro segundo, ele chegou à marca de 2 metros por segundo e desenvolveu um espaço S3. Você observa que a velocidade vai diminuindo e os espaços vão diminuindo também. Então, como é que eu faço para saber a aceleração ou desaceleração? 6 menos 4, 2, 4 menos 2, 2. Então, 2 metros por segundo, ele diminui 2 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ele diminui 2 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Uma aceleração negativa, ele freia. Ele vai frear como se o carro viesse em alta velocidade e o motorista passa para o ponto morto e aperta o freio e o carro freia até parar. É uma desaceleração. Então, o que acontece? Então, nós temos aqui um movimento o quê? Retrógrado. Né? Isso aí acontece quando você tem lá da dinâmica que nós vamos ver. Uma hora aqui você tem um móvel em movimento e uma força contrária a esse movimento é aplicada ao móvel. Então, ele freia, né? No caso do carro, são os freios. As lonas do freio, você pisa no freio, as lonas apertam naquela parte do freio, né? Dentro da roda, e ele freia. É uma força que vai contra e desacelera o carro. Tá? É uma força, é uma desaceleração, é negativa. Por quê? Porque ela desacelera, uma desaceleração, refreamento. E aqui, quanto à velocidade? Costuma convencionar que para o lado direito, aqui, é progressivo, para o lado esquerdo negativo. Essa convenção vem lá da linha dos movimentos relativos, né? No movimento relativo, você tem um zero central e os números da direita são positivos, o número da esquerda é negativo. Então, convencionou que o movimento para a direita é progressivo, ele vai aumentando. Ele vai, é progressivo, ele não vai aumentando, aumenta acelerado. Mas é progressivo, o movimento para a esquerda ele é regressivo. Isso é uma simples convenção, né?
Você pode trocar isso aí. Agora, por que da convenção? Uma convenção porque todos os fenômenos físicos eles têm uma convenção. Então, quando você sai de uma convenção, que é um costume dos físicos, não ter subconvenção, quando você for fazer um cálculo matemático, você vai fazer ajuste nas fórmulas, né? Do resultado, no resultado de um cálculo. Então, isso complica mais, gasta mais tempo, não é? Porque você vai sair do costume dos outros que está já comissionado, tá? Então, é melhor manter dentro da convenção geral, entrar na sociedade, né? Então, está aqui, isso aqui. Agora aqui, quanta aceleração e movimento acelerado é retardado? Quando a velocidade é positiva, aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Quando a velocidade é negativa, aceleração é negativa, o movimento também é acelerado. Quando a velocidade e a aceleração são contrários, o sinal, o movimento é retardado. E quando a velocidade também aqui e a aceleração tiver sinal contrário, é retardado. Você observa o seguinte, que o movimento de sinais iguais é acelerado, sinais contrários é retardado. Aqui, aceleração média. O que deveria ser aceleração média? É a velocidade final, a velocidade inicial, menos tempo, dividido, né? Dividido pelo tempo final e o tempo inicial. Por exemplo, aqui, você tem aqui a velocidade final, a velocidade inicial. Aqui o tempo final, o tempo inicial. Você diminui, você subtrai e divide a subtração das velocidades, subtração do tempo. Aí você tem a aceleração média e a aceleração instantânea. Então, aqui na trajetória, aqui, você tem aqui as velocidades e seus respectivos tempos. E você quer calcular a aceleração instantânea nesse ponto aqui. Então, você pega as velocidades instantâneas e seus respectivos tempos, subtrai as velocidades extremas, respectivos tempos, subtrai, divide e acha, aqui por essa forma, uma velocidade média. Subsequentemente, você pega a velocidade que vem imediatamente na frente e essa aqui que vem atrás, os respectivos tempos, faz a mesma coisa, subtrai a velocidade dos tempos, divide. Você tem uma aceleração média igual a que você achou atrás. E quando você faz na última aqui da ponta, né, dentro, você vai ter o mesmo resultado. Subtrai a velocidade dos tempos, divide, você tem o mesmo tempo. Se você for diminuindo essas velocidades, dividindo, você vai observar sempre que a velocidade média é igual. A tal ponto que aqui, neste ponto aqui, a velocidade média é igual. E como ele é ínfimo, você vai diminuindo até ficar numa pequena distância, conclui-se que ali no ponto zero daquele ponto, a velocidade instantânea aqui, que é aquele instante, em que tempo o espaço de tempo é zero, a velocidade ali, ou tende para zero, né? A velocidade dali, que é instantânea, é a mesma da velocidade média de qualquer ponto. Então, daí se conclui que no movimento uniformemente variado, a velocidade média é igual à aceleração instantânea em qualquer ponto, que é constante, né? Se o movimento for realmente um movimento uniformemente variado, né? Se for um movimento qualquer, não, é diferente. Mas se for um movimento uniformemente acelerado, realmente é igual. Se for um movimento, por exemplo, um foguete, né? Um foguete não é uniformemente acelerado. Por quê? Porque ele, ao subir, a gravidade diminui, né? À medida que sobe, ele se afasta da Terra, a gravidade no Sol é maior que aqui em cima. G igual a 0,8 arredondado. Mas à medida que ele sobe, vai diminuindo. Então, ele já vai perdendo peso, porque a gravidade produz o peso. O combustível vai acabando. E o atrito com ar vai reduzindo, porque vai ficando mais feio. Então, tudo isso aí dá uma aceleração variável. Então, a gente tem a equação do foguete, que eles foram para o ITA, né, para a Sociedade dos Campos, o Instituto Aeroespacial, que foi estudar engenharia espacial, que foi de estudar a proporção, né, proporção de foguetes, tal, coisa. Vocês, engenharia espacial, vocês vão ver isso, né? Lançamento de satélite, vocês vão ver isso lá, se vocês forem para a universidade, forem para o ITA, forem estudar engenharia espacial. Então, aqui, agora, como é que se calcula a velocidade
a fórmula da velocidade do movimento uniformemente variável. Primeiro, você sai pela fórmula da aceleração. Da aceleração, você extrai a velocidade. Então, você tem a aceleração igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial daqui, né? Velocidade final, velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Tá? Aí você passa esse termo aqui, para o outro lado, multiplica por aceleração. Então, quando eu multiplicar esse tempo por aceleração, por esse tempo aqui, pela aceleração desse tempo, fica T. Quando multiplicar a aceleração por menos T0, fica menos AT0. Observe que esse T0 é zero, né? Porque se é costume manter sempre T0, zero. O S0 você pode botar um valor, 3 metros, 4 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 1 centímetro, 2 centímetros. Mas o tempo sempre sai do zero. Você não tem. Tempo inicial, 2 centímetros, 3 segundos, 4 segundos, 1 hora. Você não faz isso. Correto? Então é costume manter o zero. Então, já que é zero, o zero multiplicado por qualquer valor é zero, né? Então, 0 vezes A, seja lá qualquer valor de A, é zero. Então, esse termo aqui some. Fica T, esse termo só. E mais esse termo aqui do outro lado. V0, V menos V0. Bem, aqui eu passo esse V para cá, para o lado esquerdo, para o lado direito, fica menos V0. Porque eu vou extrair o valor de V, da velocidade. Esse V0 aqui, eu passo ele para cá para arrumar a fórmula. Fica menos V, menos V0. E esse AT eu passo para o outro lado. Quando eu passar esse AT para o outro lado, eu inverto o sinal. Fica menos AT. Aqui nós temos uma equação toda negativa. Então não é costume se deixar uma equação negativa, né? Não é costume se deixar uma equação negativa. Por quê? É convenção também. É um costume que tem de não deixar negativo. Por quê? Porque muitas vezes complica, né? Lá adiante, você vai ter que converter de qualquer maneira, né? E quando você fizer o resultado, lá no fim você vai converter. E às vezes, uma falha, um descuido, você erra, né? Você se esquece de converter. Aí você erra, né? Então vamos passar tudo para o positivo. Como é que eu passo para o positivo? Eu multiplico por menos 1 lá da matemática que você deve se lembrar. Multiplico por menos 1. Então, quando multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar tudo positivo. Então, fica V menos V0, V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Essa fórmula aqui é a fórmula da equação da velocidade e momento uniformemente variável. Tá? Como se quer demonstrar. Correto? Então, aqui nós temos a nossa aula de hoje, né? Pequenina, modular, que não é enfadonho. Os alunos, espero que vocês tenham entendido bem, que eu expliquei bem aqui, né? Acho que vocês entenderam bem. E essa é a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver a equação dos passos no movimento uniformemente variável. Correto? Nós vamos ver espaços, vocês vão ver que é uma aula boa, né? Nós vamos fazer uma jogada lá que vocês vão gostar de ver como é que nós vamos sair para calcular, porque realmente para calcular a fórmula dos espaços seria preciso conhecimento de matemática superior que se ensina lá nas universidades. Mas nós fazemos uma jogada aí, né, por semelhança de figura geométrica, que nós vamos sair bem. Tá? E pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa aula, entenderam bem, toquem no cursinho para me ajudar, tá? Então, eu vou terminando a aula aqui. Um abraço e até mais.